Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Workcast. E o objetivo do canal é orientar você, passageiro da agonia, pai, que tá só gastando oxigênio do mundo, igual um jumento indo pra igreja sem entender nada da vida. Pois é, filho, seus problemas acabaram. De antemão, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador. Coloca na tela aí, por favor. A TS Stories 20, a sua loja virtual. Trabalhamos com os melhores produtos e com preços excelentes. Temos havaianas, lindas bolsas e papetes, além de tênis adulto e infantil, carteiras, copos e garrafas térmicas, mochilas para toda a criançada e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito e fazemos entregas. Nas compras à vista, você ainda ganha um mimo da loja. Visitem nosso Instagram e confira as novidades. E de antemão, já gostaria também que você deixasse o like, se inscrevesse no nosso canal, acompanhasse nossas redes sociais. Tem muita gente que visualiza, assiste o episódio e não dá o like, não curte. Ou seja, a gente tem todo um trabalho para estar aqui orientando da melhor forma possível você a escolher sua profissão, a escolher sua carreira. E é só um complemento ali, nada que uma curtida ali não resolva e facilita muito a nossa vida. E de antemão gostaria de agradecer aqui ao nosso convidado de hoje, o endocrinologista Wallace Miranda. A gente vai tecer comentários ali um pouco da sua vida e também curiosidades, né, do que o médico executa na sua vida acadêmica, as dificuldades, as apreensões, pelo fato de você ser professor, também você tem essa vivência maior com os alunos. E a outra é o que escolher na carreira depois, que o médico tem várias especialidades, né? E você escolheu essa parte de endocrinologia que trata de hormônios, obesidade, osteoporose, tireoide, diabetes, ou seja, situações que a gente vai tirar a limpo lá na frente. Gostaria de dar as boas-vindas a você e vamos dar start aqui no nosso episódio. Olá, Raildo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Sempre é bom a gente debater esses temas, tanto o tema da parte de profissão, da vida pessoal também, é muito, muito legal. Então, agradeço novamente o convite. Pois tá, a gente sempre parte aqui do início do ensino médio, tudo, só que com você a gente vai um pouco além. A gente vai ali, você estudou no Colégio das Irmãs e teve toda uma orientação, e com isso a gente quer que você conte um pouco aí da sua história aí. Isso mesmo. Então, estudei a vida praticamente toda no Colégio das Irmãs, desde a quinta série até seguindo em diante, né? No caso, nós tínhamos bolsa de estudo, tanto eu como os irmãos. O meu pai é professor, né? Professor e professor era professor na época do Colégio das Irmãs. E aí a gente tinha uma bolsa de estudo e por isso que a gente estudou no caso eu, da quinta série até o terceiro ano. E teve essa escolha, né, na época, pensando realmente até na medicina mesmo. Pois era aquela coisa, né, tá tirando nota boa, tal, aí o pessoal já começa a falar, não, tem que fazer medicina, direito, tinha muito isso naquela época. Hoje em dia, eu até percebo, Raildo, que as pessoas têm uma noção melhor, né, de profissões de maneira geral. Mas na época, quando eu estava na época do ensino médio, era uma coisa meio. Que isso faz quanto tempo, né? Eu terminei o ensino médio em 2020, então nós já temos aí já os seus 23, 24 anos que eu terminei o ensino médio. Então, naquela época, já era uma coisa que era mais ou menos isso, era mais ou menos direcionado, né? Os próprios colegas iam conversando e tinha mais isso daí. Hoje em dia eu até percebo um pouco mais que a mente é um pouco mais aberta. Você vê um leque maior de oportunidades, de possibilidades. Eu acho que mesmo é uma coisa mais ou menos da minha geração, né? Que o pessoal tinha isso muito, tava tirando nota boa, vai lá para medicina, vai lá para o direito. Tinha muito isso, mas eu acho que agora a gente já abriu mais esse leque. Tá. Aí, qual foi assim o direcionamento? Porque geralmente a carreira policial, a pessoa tem um pai, tem um tio, tem um familiar ali mais próximo que não, escolhe essa carreira. O médico geralmente tem a família que tem um médico e assim vai. Teve alguém da sua família que chegou assim e falou: não, abraça aqui e você acompanhando o dia a dia dele ou não? Você foi da sua cabeça mesmo, não, resolvi fazer medicina pelo fato de ter nota boas e assim vai. Na família, eu tenho um tio que é médico, ele foi, na realidade, o primeiro médico da família. Aí depois fui eu que fui fazer medicina. E tenho também tio como policial, tem tio advogado, tem todos professor, né? Pai, professor, né? Funcionário público, minha mãe funcionária pública, minha avó foi professora. Então, na família tinha as diversas profissões. E teve muito isso mesmo do fato, tá tirando nota boa, vamos lá fazer medicina. Até pelo desafio, às vezes, na época, porque você não tem como falar assim, tinha maturidade para escolher. Difícil. Passei no vestibular e comecei a universidade com 16 anos.
Você esperar que um adolescente de 16 anos tenha maturidade para escolher é difícil, é difícil. Então, quando eu entrei na faculdade, até comento com o pessoal, não tinha nem barba. Comecei a faculdade, não tinha nem barba direito. Foi vindo depois, foi crescendo depois. E um colega comentou nessa semana, rapaz, o Wallace que terminou foi de crescer, foi na faculdade, tá, ainda estava em fase de crescimento. Mas era 16 anos, comecei com 16 anos o curso, né? Da minha turma eu sou o mais novo da minha turma, e aí, daí assim, que quando você entra no curso que você começa a ver o que é a medicina, né? As várias possibilidades. Aí que você começa a ver que tem muita coisa dentro da medicina, não é só ser médico. E quando a gente pensa também nesse período, que a gente vê assim, que termina o curso e ainda a pessoa muito cru, ou seja, poderia até algo a mais, a carga horária é bem completa mesmo, é muito fechada. O curso de medicina é um curso integral, né? De manhã, tarde e noite. Mas a gente observa que às vezes falta alguma coisa a mais que poderia ser ensinado durante o curso. Eu sou professor universitário também, né? Então a gente tem essa visão de como assim, a gente tem vontade de colocar algo a mais, mas o curso ele realmente é bem puxado mesmo. Coloca a foto 2 aí, por favor. A gente vai falar um pouco aqui do pós-vestibular, né? Porque Isso, muita gente imagina, vamos falar um pouco da sua preparação pro vestibular, que o curso em si já é difícil, mas a preparação, passar no vestibular e hoje em dia aumentou a quantidade de faculdades. isso, Antigamente era só a universidade pública que tinha e isso. hoje já a gama de faculdades aí cresceu bastante, dando oportunidade maior, né? Só que é um pensamento meu. Tem uma gama maior de profissionais na área e eu acredito que a pessoa tem que procurar seu espaço, não tá até em outros países também, né? Com certeza. Então, com relação à parte do vestibular, na época que eu fiz, tinha a Federal, Universidade Federal, no estado do Piauí, né? E tinha a Universidade Estadual estava começando. A Estadual estava na parte da medicina, estava no seu segundo ano de medicina, ou seja, bem inicial. Hoje em dia, nós temos 8 faculdades de medicina no estado do Piauí. São 5 faculdades em Teresina, 2 em Parnaíba e uma em Picos. Logo, logo teremos 11 faculdades, mas 3 faculdades estão já no quase saindo. Deve sair esse ano ainda umas 2 em Floriano, certo? Que seria a federal de lá e uma particular de lá, que é a FAESF. E deve vir mais uma para Teresina. Então, vamos ficar no estado do P com 11 faculdades. Na época que eu fiz o vestibular, realmente só tinha a federal e estadual, que estava começando e eram poucas vagas mesmo. Então, era realmente não tem como falar assim, é mais difícil antes, mais difícil agora. Não, porque também tem muito mais gente concorrendo hoje também, né? Mas realmente era difícil. É difícil para entrar na universidade. E com relação ao curso, como você comentou, né, das possibilidades, o que é que a pessoa pode fazer depois, né? O curso é um curso realmente puxado. O curso de medicina é puxado, para entrar é puxado, o vestibular, muito concorrido. Na minha época era bastante concorrido, mesmo porque só tinham poucas vagas mesmo. Imaginar que isso foi há 24 anos atrás, né? Quase um quarto de século, né? Agora que a gente vai vendo aí o tempo, isso, o vestibular foi há 24 anos atrás. E de formado, então, eu tenho de formado, me formei em janeiro de 2007, né? Então, 17 anos de formado. Então, são 23 anos, mais ou menos, eu falo 24, 23 anos, foi no início, então 23 anos e 17 anos de formado como médico. Então, já é um tempinho bom também, né? E o curso, ele também é um curso puxado, como ele é um curso integral, então é manhã, tarde e noite mesmo. Você passa pelas diversas especialidades, tem os plantões no curso, tem a parte que é a parte mais acadêmica de pesquisa. Então, tem pesquisa durante o curso de medicina, então a pessoa pode fazer essa área já de pesquisa, iniciação científica. Então, durante o curso, a pessoa começa a se moldar. Geralmente, por exemplo, quem faz mais pesquisa, porque tem um interesse também nessa parte de docência do futuro. Então, isso já vai pavimentando para isso. Que já seria uma possibilidade, né? Que seria essa parte de docência. Então, quando a pessoa está no final do curso da medicina, ele pode pensar qual área que ela quer seguir. Seria fazer uma especialização, que pode ser uma residência ou não obrigatoriamente uma residência médica. A residência médica é aquela que você fica realmente integral também depois. Você recebe uma bolsa. E o nome residência, Railda, é interessante porque o profissional mora no hospital. Então, por isso que o nome é residência. E antigamente a pessoa realmente dormia sempre no hospital. Então, morava dentro do hospital. Hoje em dia a pessoa não mora no hospital, certo? Mas a pessoa praticamente é um morador do hospital, porque tem que ficar carga horária
completa lá todo dia, de manhã, de tarde, às vezes um plantão lá no hospital. Então tem essa possibilidade da residência, tem as especializações sem passar pela residência, a pessoa pode fazer curso de pós-graduação, depois prestar a prova de título para ter o título daquela especialidade. Tem a parte, por exemplo, a pessoa pode servir em força, nas Forças Armadas. Tem o temporário e tem também a pessoa pode fazer a escola de saúde, que seria fazer mesmo de maneira, digamos assim, seria para a vida toda. O temporário, que inclusive eu fiz, né? Eu fui para o Exército, então sou tenente, fui para o Exército assim que me formei, terminei e na época o Exército ele ia conversar com a gente. Chegava a turma que ia se formando, tinha uma conversa com o pessoal do Exército, eles iam lá na Universidade Federal e falavam, ó, aqui a gente vai precisar que alguns, pode ser como voluntário, pode ser como obrigatório, né? E sai a classificação pela idade, o mais novo até o mais velho. Então, o mais novo ele escolhe primeiro o local que ele quer ir, depois o outro vai escolhendo e assim por diante. Tinha uns que conseguiam entrar na justiça, né, e se livrar do Exército. Mas eu até vi uma oportunidade boa, Raildo. Quando eu estava terminando de formar, 22 anos, eu pensei, isso é bom que é um emprego, né, que já garante pelo menos um ano. E também o Exército, ele tranca a vaga da residência. Então eu passei na USP e o Exército, ele trancou a vaga, ou seja, eu não perdi minha vaga da residência. Estava vindo no curso, direitinho, estudando, passei na prova de residência lá na USP e o Exército, ele segurou essa vaga, o que é muito bom. Porque eu fiquei, um ano que eu fiquei no Exército, Raildo, eu fiquei trabalhando já com a cabeça, digamos, tranquila. Minha vaga está lá em São Paulo garantida. Então, já dá uma certa segurança. Que foi uma experiência muito boa também essa época do Exército. Ali é um lugar que você encontra de tudo e adquire conhecimento. É um ambiente que é fora da realidade de muitas pessoas. Eu queria colocar essa foto 3 aí, por favor, da Universidade Federal do Piauí, que muita gente, eu quero que você explicasse especificamente. O cara fez medicina, passou no vestibular. Em mais ou menos quanto tempo ele tem a formação, depois tem a residência, que a residência, eu imagino para o leigo como eu, que seria tipo um estágio. Mas é como você falou, a residência porque o cara Mora no dormia, hospital, o cara mora dormia no no hospital. É hospital. igual o Grey's Anatomy, aquela série lá que todo mundo assiste. Tem Parecido, especialistas, o cara exatamente. assiste a série Isso. lá, ele vira especialista Pronto. no negócio, aí acha que é médico, só porque assistiu uma série de 24 capítulos lá, não sei o quê. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dos desafios, que é o curso de medicina, para pro acadêmico ali que tá assistindo a gente. Ó, você vai passar por isso, isso e isso, mas são fases que são necessárias. Isso. Nessa foto aí, por exemplo, que foi colocada, né, foi exatamente na metade do curso. Então, é mais ou menos quando a gente começa a ter um contato mais forte com a parte hospitalar. Então, nesse período aí, ou seja, tem uma parte do curso que é uma parte mais inicial, que essa parte inicial a gente fica mais nas disciplinas, no campus e tal. E essa parte, quando começa essa parte aí, é a parte mais hospitalar que você fica mais dentro do hospital. E esse dentro do hospital é tendo aula e tendo a parte prática. Então é onde a gente vai fazer a cirurgia, tudo mais. Então tem essa parte e tem a parte final do curso, que é o internato chamado, o internato. Porque essa pessoa fica praticamente também internada dentro do hospital. Você não fica dentro... Ou seja, se ela achar que eu vou prestar o vestibular para medicina... Vai ser tranquilo, vou fazer... e vou fazer lá e vou trabalhar em outra coisa. Não vai. É difícil. A sua vida é aquela. Interessante que eu tenho um aluno que é policial, certo? Eu tenho um aluno que é policial e aí ele tenta organizar, ele tenta jogar o plantão dele de policial para não perder, digamos, muita aula, certo? Então ele vai tentando organizar troca os plantões e tal. Tem alguns, não é só um que é policial, não. Interessante que tem alguns que são policiais, seja o policial rodoviário federal que tem, seja da Polícia Civil. Então eles tentam organizar. É aquela pessoa que já é concursada, né? E ela foi de novo pro banco de sala de aula para poder prestar prova e tá lá na Universidade Federal do Piauí. Eu tenho um amigo que é assim, ele é policial também aqui no estado do Piauí, policial militar, e ele pediu, ele tava em Teresina, conseguiu uma transferência para outra cidade, porque era uma cidade mais tranquila e tudo, dava para ele fazer o plantão dele. E o outro era quando eu tava no Exército, em Roraima também, quando eu morei, tinha um segundo sargento. Hoje já tem especialização e assim vai. E tava nessa batida Estudando também. Estudando também. E é muito complicado. Não, é uma vida muito corrida. E é muita disposição. Você imagina que você já está, por exemplo, com um concurso, né? Você já está trabalhando como policial e você pensa, não, agora eu vou dar uma mudada na minha vida. Quero fazer medicina. Aí o cara vai lá para a cadeira de novo,
como a gente chamava no exército, papirar, né? Papiro feroz. Isso, a pessoa ia mesmo pra livre, pra devorar livre e passar. E a pessoa e quando a pessoa termina, no caso, esses policiais que eu tô comentando, às vezes ele nem larga o emprego policial, não. Depois ele vai trabalhar como médico e como policial, porque é uma garantia. Querendo ou não querendo, é um concurso, a pessoa tem aquela garantia. Então, ele continua e vai trabalhando como médico, vai ajustando para não perder nenhum e nem o outro, né? Então, durante esse período do curso aí, é um período que a gente fica mais dentro do hospital mesmo, né? Então, tem a parte inicial, que é a parte do campus, tem as aulas que são aulas mais, que a gente fala a parte do básico, que é aquela parte mais introdutória, e depois dentro do hospital. A formação do médico tem que passar por essa parte com o paciente, né? Tem que ter um contato com o paciente. A gente fala muito hospital, mas é o paciente, né? O foco principal é o paciente. E aí é isso. Então tem essa parte que é bem puxada mesmo. Isso antes da residência, né? Antes da residência. Que aí outra. Coloca a foto 4 aí, que seria a formatura. Aí é o que eu digo, é a alegria da família também, né? Isso. Aí imagina, ó, nessa foto aí, observe aí quantos tem se formando. Só por cima assim, dá pra ter ideia que assim, tem menos de 20. Uhum. Menos de 20 se formando. Foi para minha turma menos de 20 formandos em medicina. Na realidade foram 16. Tem outros que foram também junto de outras turmas e tal, mas a minha turma mesmo tinha 16 alunos. Quando, hoje não, hoje você tem turma de 100 alunos. 100 alunos. No Piauí a gente está quase chegando ao todo por ano, são 1.000 mais ou menos. Vai chegar, está quase chegando nos 1.000 por ano. É muita gente. Que realmente mudou muito. Isso eu só queria mostrar aí que mudou do que era antes para o que era hoje, sem fazer juízo de valor, né? Mas é uma certa mudança desse paradigma, né? Que era muito pouco que se formava hoje, e a gente tem um número maior. E coloca a foto 5 aí, por favor. Na foto 5, como você falou, você ingressou nas suas amadas, que foi uma oportunidade. O que a gente vê muito é o seguinte: às vezes a pessoa ela acaba de se formar e fica assim meio que perdida. Não, não tinha a visão que eu tenho hoje, tá? Lá atrás, na época do vestibular, escolhi minha profissão, vou ser médico, tá? Terminou, eu faço o que da vida? Aí eu queria que você falasse um pouco das opções que tem. Você escolheu o exército ali, que é uma opção também. Pois é, aí isso interessante, os meus alunos se formaram agora nessa turma, eu fui perguntar quantos mais ou menos tinham conseguido emprego. Não, uns 20%. Ou seja, 80% não conseguiu emprego ainda, pelo menos nesse primeiro mês. Ou seja, realmente aquela coisa, tem muitos se formando, acaba que começa a ter uma seleção, que é uma seleção natural mesmo, coisa normal. Por isso que a pessoa tem que abrir um pouco a mente para as outras possibilidades. Porque a pessoa pensa, me formei, eu vou pegar um plantão aqui e tal. Às vezes no plantão não vai ter. Então, essa do serviço militar é uma opção, que se a pessoa fizer escola de saúde, é uma opção muito boa também. A pessoa termina lá como coronel mesmo e tal. Então, tem uma certa garantia, certo? A opção de fazer residência, providência é outra possibilidade. Fazer especialização com a pós-graduação sem ser residência, que é um tempo menor. A residência é o tempo todo lá dentro mesmo. E tem uma possibilidade, se a pessoa quiser morar fora do Brasil, é outra possibilidade. Tem o Médicos Sem Fronteiras, que tem muita gente, tem gente que vai para o Médicos Sem Fronteiras também, vai lá para várias regiões de conflito que tem no mundo, a pessoa vai lá ajudar, Cruz Vermelha. Então, tem várias possibilidades. Tem pessoa que pensa, não, eu quero ir para um país que tem menos médico. Canadá geralmente tem menos médico, Austrália também tem menos, são mais fáceis para a pessoa entrar. Estados Unidos é mais difícil. Europa, dependendo do país, também é difícil. Portugal é um pouco mais simples, porque tem provas. Então, para você ir para outro país, você, a primeira coisa, tem que provar que você é médico. Às vezes o pessoal fala, aqui no Brasil o revalida é feito, o revalida é difícil, isso e aquilo. Não. Para a gente trabalhar em outro país, a gente tem que provar que a gente é médico. Para alguém de fora vir para o Brasil, tem que provar que também é médico. Você não vai deixar se a pessoa não tem nem comprovação de que é médico, não. Então, por isso que tem esse revalida. E acaba que pode ficar difícil mesmo, porque as patologias que eu estudo aqui no Piauí, por exemplo, só em termos de Brasil, algumas delas são diferentes das patologias lá de São Paulo. Eu vi isso na época da residência. A gente é acostumado com alguns tipos de infecções que acontecem aqui no Piauí, mas quando ia lá para São Paulo, era outro tipo de infecções. Então imagina você ter que estudar as coisas do outro país, que você não teve costume nenhum, você não teve a vivência nenhuma durante o curso. Então é difícil para você ir para fora mesmo, e também tem que ser difícil para a pessoa vir de lá para cá, para poder provar que consegue tratar os nossos pacientes. É por isso que tem esse revalido. Então são várias possibilidades, né? Várias possibilidades que a pessoa... Uma muito que também está muito em voga agora, Raildo, é a parte de gestão.
Porque você vê, tem o diretor do hospital, o cara tem que fazer alguma gestão, os médicos que estão em plano de saúde, convênio, gestão também. E durante o curso a gente tem uma noção muito básica mesmo, de administração hospitalar, por exemplo. Então, é naquele ponto que eu comentei, dá vontade de pegar o curso e ainda colocar mais coisa. O curso é de manhã, tarde não, mas dá vontade de você colocar mais coisa Não, ainda. ali, a gente trouxe uma contadora pra cá e uma das coisas que ela falou foi bastante interessante. E depois dela, muitas pessoas fizeram o mesmo questionamento, que a pessoa se forma especificamente em determinada profissão, mas dentro do curso em si não tem a parte de gestão, Não tem. de administração. Vamos supor que você tem o recurso financeiro, acabou a medicina, você é um CNPJ. Um médico ali, Sim, ao meu ver, é um CNPJ. Você abrir uma clínica para você. Aí você fica meio que, poxa, como é que eu perdido. faço? Qual o caminho que eu vou seguir? Fica perdido. Às vezes você coloca a sua clínica na mão de outra pessoa, um desconhecido ali, pelo fato de você não ter um conhecimento total e com o tempo que você vai adquirindo, né? Aí coloca aí a foto 6, que é a residência na USP que você fez. Aí nessa parte aí você já escolhe a especialização que você quer. Isso. Aí quando eu fui pra lá, aí eu fiz primeiro clínica médica, que é uma residência que seria para todas as áreas, digamos, clínicas que a gente chama. Por exemplo, endócrino tem que passar pela clínica médica. O nefrologista, que mexe com o rim, tem que passar pela clínica médica. O cardiologista, que trabalha com o coração, tem que passar pela clínica médica. É como se fosse uma especialidade mãe e tem vários filhos. Então, primeiro a gente faz a especialidade mãe, que é essa clínica médica, e depois vai para as outras, que no caso foi endocrinologia. E aí eu fiquei lá em São Paulo, Ribeirão Preto, 7 anos. Ou seja, um tempo maior até do tempo do curso, né? 6 anos de curso, 1 ano do Exército, 7 anos em Ribeirão Preto. Porque lá eu fiz o quê? Residência de clínica médica, residência de endocrinologia e fiz o doutorado. Então, fiz o PhD lá em Ribeirão Preto. Então, foi todo o caminho lá na USP de Ribeirão Preto. Então, foi tudo pavimentado direitinho por lá. Então, até me considero como se fosse um filho lá de Ribeirão Preto, porque uma boa parte do tempo. Agora não, já estou em Teresina desde 2014, então já vou fazer 10 anos esse ano em Teresina. Já é um tempo maior do que o tempo que eu fiquei fora. Mas até pouco tempo atrás, boa parte da minha vivência tinha sido fora, como médico, né? Fora do Piauí. Então o que dá para entender aqui, você que é médico, eu vou ficar só em Teresina, enraizado aqui, não, porque você já foi fazer a residência na USP, Isso. já lá em São Paulo, ou seja, você médico não tem aquele, vou ficar em um lugar específico, não vai. Até É mesmo porque complicado, as até porque qualificações são fora estão também. fora e também emprego. Se for pensar, eu cheguei a trabalhar, eu já dei uma rodada boa em termos de trabalho. Já trabalhei em vários locais. Fui lá para São Paulo, já trabalhei no estado do Ceará, já trabalhei no estado do Maranhão, trabalhei no Pará, 2 anos no Parazão, lá em Altamira. Deu uma rodada. Você vai indo para onde vai levando. Se não tiver aquela coisa, se não tiver coisa que o prenda, você vai soltando, vai abrindo asas, né? Abrindo asas. E é isso, você tem que estar aberto para tudo. E o que é que levou você a escolher a endocrinologia ali como... Pois é, endocrinologia, desde o início do curso eu já achava interessante pelo fato de ser aquela coisa, o que é o hormônio, por exemplo? Endocrinologia é a especialidade que trabalha com os hormônios. Mas o que seria o hormônio? O hormônio é uma substância que ela sai de um local e vai ter ação em outro local. Ou seja, o conceito é bem simples. Sai de um local e vai ter ação em outro local. Quando ela chega nesse outro local, ela vai se conectar na membrana da célula ou lá direto no núcleo. Então vai ter essa ação. Então eu já gostava da parte da química mesmo. Aquela coisa de química, das reações, porque tudo isso aí é reação envolvida. Tem hormônio que é maior, tem hormônio que é menor. Então você vai entender por que um precisa ter uma proteína de ligação, porque o outro não tem. São tantos detalhes assim que eu já ficava maravilhado desde o início do curso. E sempre pensei, não, é uma coisa que é difícil pra caramba e é fascinante. No início do curso tinha essa ideia. Aí quando você vai passando, você vai vendo as patologias, e aí que eu fui gostando mesmo. Trabalhar com diabetes, trabalhar com obesidade, trabalhar com colesterol alto, essas coisas aí eu achei interessante. Aí fui desenvolvendo esse amor pela endocrinologia. E qual é a interação? O cara que escolhe essa área ali, que ele tem que ter com as outras áreas, que são nutricionista, Nutricionista, psicólogo. psicólogo, e assim, como é que foi que você depois até colocou uma clínica também, que a Sim, gente foi lá na clínica e tu tem várias especialidades, o que é que você isso. pode falar até um pouco da sua clínica também? Pronto. Então é isso. A endocrinologia ela é uma especialidade que ela está ligada a várias outras. Várias outras. Quando a gente pensa, por exemplo, o paciente diabético. O paciente diabético, ele tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar. O nutricionista é fundamental. Psicólogo também, para ele entender melhor a doença dele, às vezes está associada a uma ansiedade, então ele precisa ter também essa parte da saúde mental. E aí você vai começando a ter as ramificações. E nisso também, o cardiologista está junto também. Então vai
crescendo essas ramificações, por isso a ideia da clínica, que o nome da clínica é Clínica Endócrinos, né? A ideia da clínica foi exatamente essa, tentar a gente puxar, abranger mais todas essas outras especialidades. E aí na endócrinos, por exemplo, a gente tem o endocrinologista, tem dermatologista, tem psiquiatra, tem um psicólogo, tem nutricionista, tem pneumologista, que eu trabalho com pulmão, tem endócrino infantil, que é endócrino pediátrico, tem o gastro infantil, que é o gastro pediatra, a gente tem também o reumatologista. Então, é uma clínica que a gente foi crescendo a clínica e ela foi ganhando vida própria. A gente começou com aquela coisa, eu e meu sócio, o Alan, nós tínhamos aquela ideia, não, vamos montar uma clínica pra gente e tal. Na hora que a gente começou a atender isso, não, é bom a gente ter outros profissionais. Aí foi crescendo um pouquinho. Inclusive, a gente se mudou no mês passado para o local onde ela está agora, que fica ali na Lindolfo Monteiro, 750, o número, em frente ao Vitalis. Na hora que está de frente pro Vitalis, ali na Lindolfo Monteiro, próximo já o... Tem um Matisse ali perto, né? Uhum, tem um Matisse ali bem perto, na esquina. isso, na esquina e tal. Então, ali pertinho. Então, aí a gente teve essa ideia e agora a gente está nesse local novo, que ficou um local até melhor, para um espaço maior e com mais profissionais. Pois pronto, se você deseja adquirir uma dessas especialidades e tudo, Isso. tem Pode lá, procura ir na Endócrinos. Estamos lá. e lá você vai ter todos Tudo. esses profissionais de todas essas áreas aí também. Isso. E vamos falar um pouco da vida pessoal, que a gente pode mostrar o que é correria. Correria. É correria porque o médico em si, Mas ele já é corrido. já é corrido. E para ele ter a família dele, tem que ter alguém que ao seu lado que entenda isso. É verdade. Porque é como diz, o policial é policial 24 horas e o médico é médico 24 horas. Também. Às vezes a pessoa tá num restaurante, tá dentro de um voo. Uma mensagem no celular, alguma coisa, acontece uma alguém, um situação, paciente, acontece quem uma tá ali situação. com você tem tem que que entender entender. isso, O que é que você exatamente. pode falar um pouco dessa sua relação pessoal com a Isso. família? E assim, o meu dia já começa de madrugada, né? Eu coloco minha atividade física de manhã, então eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, todo dia, para fazer uma atividade física. Então meu dia já começa mais cedo, para poder, porque eu não consigo, se eu colocar atividade física para noite, você vai ter alguma coisa para fazer e tal, você acaba deixando a atividade física em segundo plano. Pensei em colocar a atividade física de madrugada, porque geralmente de madrugada a pessoa está fazendo o quê? Nada, só dormindo, né? Mas a pessoa tem que dormir também, mas dá para a pessoa organizar. Aí eu coloco a atividade física de manhã e aí tem o resto do dia todo para dividir entre a medicina, sou professor também empreendedor, né? Tem a clínica, tem a cervejaria Dois Rios, que é a minha também, que é a parte de cerveja artesanal. Então a gente tem que começar no caso eu tento me organizar nessas várias funções também. Fundei o partido político, também é outra coisa que é outra missão que eu levei trouxe para minha vida, né? Me envolver para ter uma mudança real. É uma coisa que eu achava assim, toda vez que eu ia votar, eu pensava, não tem ninguém que eu acho que está me representando. Ninguém que está aí está me representando. Então, eu vou montar um partido político aqui. Trouxe o Partido Novo para cá, fui o primeiro presidente estadual do partido. E aí trouxe essa missão para minha vida também. Isso a esposa tem que ir entendendo, né, tudo, né? Porque é um monte de coisa, né? Vai lá, vai a parte do médico, do empreendedor, do professor, tudo mais. Aí a esposa sempre compreensiva, entendendo tudo direitinho. Tenho 2 filhos, um casal que também bom demais. Na hora de chegar em casa dá aquela vontade de abraçar mesmo. Abraçar e apertar as crianças. É bom demais. Coloca a cervejaria dele aí pra gente comentar um pouco mais. Aí vamos lá. Eu fui entrevistar ele lá na clínica. Chegando lá, ele começa a falar um pouco da vida dele. Que a gente sempre. Aí simplesmente ele começa a falar. Aí eu falei, não, o homem tem 50 horas o dia dele. Não tem condição. Tem 50 horas. Aí o homem é professor universitário. Tem a cervejaria. Tem a clínica. Tem família pra tomar de conta Isso. ainda. Tem a parte de educação física. Eu falei, não, peraí. O que é que você pode falar um pouco mais da sua cervejaria? Pronto, aí, nós temos aí a Dois Rios, cerveja artesanal Dois Rios. É uma ideia que a gente trouxe, né? Porque estava começando essa parte de cerveja artesanal aqui em Teresina e pensou, não, eu acho que tem espaço para a gente trazer uma cerveja artesanal de qualidade e tal. E hoje a gente tem já uns 5 estilos da nossa cerveja. Tem aquela que é mais leve, que é a laranjinha, né? Que a gente colocou por cores, que a gente tentou fazer a seleção assim por cor, para ficar mais fácil para o cliente. Laranja é a mais leve, teocólico, é o amargor, tudo mais leve. É como se fosse a cerveja do dia a dia. Eu chamo essa nossa tropical como a cerveja da piscina, que é da piscina. Se você passar um dia na piscina, para nem sair da piscina não, com a cervejinha do lado, você passa o dia todo bebendo.
tem problema nenhum não, que ela vai descer leve, redondo, tranquila. Aí você vai passando na outra. A outra é uma de trigo, que já começa a ser um sabor um pouco diferente, é um pouco mais adocicado, alguns consideram um pouco mais adocicado, mas lembra um pouco uma banana, uma coisinha nesse sentido. Aí quando você passa para azul, que é a nossa APA, aí já começa a vir a pancada. Pancada um pouco mais forte, teu alcoólico mais forte, o amargor um pouco mais forte. Na hora que passa para a nossa vermelhinha, essa vermelha é o que eu acho preferida, minha preferida, porque ela tem um lúpulo a mais, então tem uma lupulação a mais, ela desce bem, ela foi premiada, ela ficou em terceiro lugar no Brasil, no estilo dela, então nós temos cerveja já premiada em concurso nacional, e quando vai para a verde, essa verde é a que eu falo que ela dá ela dá o nocaute da pessoa. Então, às vezes, se você quiser dormir, pega uma latinha dela aí, umas 2 latinhas dela, já vai logo pro quarto. Porque dormiu. Tomou, ela vai dar uma pancadinha mesmo, é mais forte mesmo. Só dá um sonífero, né? Isso daí dá, porque vai dormir, neném. o teu alcoólico dela é maior mesmo, ela é mais forte, uma amargura, então você não vai virar essa cerveja, você não vai virar cerveja. Essa daí não. A outra você consegue beber mais rápido. Ela não, você vai beber mais devagar. Então a gente colocou essa cerveja para ser aquela cerveja daquela pessoa mesmo, do cara que quer mesmo, da pessoa que quer o alcoólico mais bruto. Chegou cansado bruto. em casa, quero apagar, quero dormir neném. Quero descansar bem, tranquilo, tá aí. A pessoa toma uma latinha dessa daí, tá beleza demais, vai pra cama muito bem. Onde é que a pessoa pode adquirir? Ó, a gente tem o nosso delivery, tem a compra direta pela fábrica. Ponto de venda, a gente tem o Bora, vende bem a nossa cerveja. O Bora fica ali ao lado do Gran Cru. Uhum. O Beer Brau também vende a nossa cerveja. Em shopping tem a nossa cerveja, em alguns pontos que o Zero Grau tá vendendo a nossa cerveja, Zero Grau que é mais conhecido. Então, Parnaíba tá vendendo Parnaíba em alguns bares. Onde quiser a Dois Rios, basta entrar em contato com a gente pelo Instagram e a gente leva Dois Rios. A gente faz evento, por exemplo, bora fazer um aniversário. A gente monta lá o barril, tudo direitinho, a chopeira para a pessoa tomar lá tranquilo. Então a gente faz o evento assim, aniversário, casamento, alguma coisa que a pessoa tenha, e a gente bota nos bares também. Para ter ideia, Raildo, a gente tem lata, né? Tem barril. A gente está vendendo praticamente toda a nossa produção é barril. Praticamente barril, é chopp mesmo. Que é o que o pessoal gosta mais. O pessoal gosta do evento mesmo, isso daí, então é onde o pessoal gosta mais. Mas a gente tem também a parte da lata. Pessoal, vamos fazer se a pessoa quiser, eu quero fazer uma com um rótulo diferente. Vamos pensar aqui, entrou em contato comigo um dia desse, o Lantos, o nome dele, inclusive. Ele trabalha com essa parte de eventos de moto. Ele ajuda no Pelcerá, por exemplo, essas coisas assim. Moto, ele faz vários eventos. Aí ele, Wallace, estou querendo fazer agora, mas eu queria uma lata com a logomarca do meu evento, mas a gente faz tudo. Porque a pessoa quiser de cerveja, a gente organiza. Não, porque quem manda é o cliente. Aí você tá aí reclamando, que não tem tempo pra nada. Aí o homem faz tudo, professor, tem a clínica, tem a cervejaria, moço. Tudo é organização. Sim, não, é aquela coisa, trabalhar com bebida alcoólica, tem a parte ruim que você vai ter que ficar experimentando, né? Você tem que degustar, né? Faz parte. Como é que não, quando eu vou lá na fábrica, bom demais. Na fábrica tá lá, a gente tem as panelas de 1.000 litros, e tem os fermentadores, fermentador de 500 litros. Aí o fermentador é a parte final do processo todo. Aí eu vou lá, né? Tem que abrir a torneirinha, experimentar pra ver se tá boa. Tem que saber como é que tá o material, né? O trabalho difícil. Muito difícil. Vamos voltar um pouco aqui. Coloca a foto 7 aí, um estágio que você fez na Inglaterra. Na hora que ele falou, não, eu fiz um estágio na Inglaterra. Aí eu fiquei, poxa, já é difícil o cara ter o conhecimento do inglês pra ir lá. E o cara sair do Brasil, que é como a gente falou, muita gente às vezes é enraizado no seu lugar. E você não, já saiu, foi pra fora do país. Eu queria conhecer o mundo. Aí esse intercâmbio que eu fiz lá na Inglaterra foi bem legal. E interessante, você falou, né? Na língua inglesa e tudo mais. Eu fiquei preocupadíssimo com isso, né? Com essa adaptação e tudo mais. Mas eu queria um desafio. Que seria isso, né? E lá o meu professor lá, o chefe lá, o Richard Ross, ele colocava toda sexta-feira para apresentar os casos. Aí eu, caramba, a minha noite de quinta para sexta era virando em cima dos prontuários do paciente, lendo, vendo, revendo, pensando nas perguntas que poderiam fazer e tal. Mas eu ia lá, toda sexta-feira apresentava a reunião lá direitinho. Achei legal demais essa experiência lá que eu tive lá. Em termos assim, até de entender mais. Eu acho que melhorou muito o fato de escutar mais.
o melhor, porque às vezes o inglês, assim como as outras línguas, a pessoa tem uma coisa é falar e outra coisa é escutar. Você pegar a audição de outra língua é onde é o desafio. Até, às vezes, quando você começa a ir desenrolando na língua, aí você começa até a sonhar em inglês, começa a ter uns pensamentos. É uma coisa que é legal, é interessante. Então, eu tive essa experiência lá, que eu acho que foi muito válida. Na época que eu estava finalizando a residência, e aí eu pensei, não, quero fazer fora, não quero fazer aqui no Brasil. Aí eu pensei, ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos para ter uma experiência lá. E deu certo na Inglaterra, que foi legal. Lá eu fiquei na região de Yorkshire, fica norte da Inglaterra. E todo final de semana eu conheci uma coisinha diferente, tal, então fui conhecendo outras cidades. Então foi uma experiência bem legal, acho que chega para somar bem. E hoje eu atendo muito paciente por telemedicina, né? Atendo muito. Os pacientes que eu atendo por telemedicina, já cheguei a atender paciente dos Estados Unidos, já cheguei da Europa, da Alemanha, se não falha a memória. Teve um que foi da Singapura, de Portugal, já atendi. Mas tudo isso a gente atende em português mesmo, não tem nada assim fora não. Mas já é uma coisa interessante, já puxando para o lado dessa possibilidade da telemedicina, que eu lembro que quando foi esse debate lá no Congresso, muito colega médico, é um absurdo, telemedicina, não vai ser uma consulta, não vai ter o tato e tal. Eu falei assim, pois é, isso daí é uma coisa que o paciente tem que entender e o médico tem que entender. Então, quando você faz uma teleconsulta, o paciente ele já entra naquela teleconsulta sabendo das limitações. O paciente sabe das limitações, o médico sabe das limitações. Quando é tudo conversado, não tem problema. Isso. Você está sabendo que tem limitação. É diferente, você precisa, o paciente está com um problema, por exemplo, neurológico, precisa fazer o exame físico dos nervos. Vai fazer uma teleconsulta? Não vai. Mas uma telemedicina que você consegue, por exemplo, o cardiologista avaliar um eletrocardiograma de um cara que está do outro lado do mundo, ele avalia. Então, tudo tem que ser, na realidade, alinhado. Se o paciente entende que tem a limitação, o médico também entende que tem a limitação, eu não vejo problema nenhum. Mas foi um alvoroço, né? Porque aquela coisa, tudo que é novo, que vem assim, o pessoal tem um certo preconceito. Uma resistência ali. Resistência, pronto, a palavra certa seria resistência mesmo. A pessoa tem uma resistência. Mas o que eu acho, a tecnologia está vindo, é uma roda. A tecnologia é uma roda. Você pode ir junto com essa roda ou você pode ser esmagado por essa roda. O que é que você prefere? Ser esmagado pela roda ou você entender como é que a roda funciona e andar junto com a roda? É melhor andar junto com a roda. Eu digo sempre, a diferença nossa para os outros animais é a adaptação. Isso. O ser humano se adapta ao frio, ao calor. Qualquer adversidade que você colocar ele vai se adaptar. Entendeu? E a tecnologia está aí. Quem parar no tempo... Então, voltando nesse tema aí, o que é que tem impactado a tecnologia na endocrinologia? Bastante. Que até a gente estava conversando antes aqui, por exemplo, com relação às medicações novas. A gente conseguiu agora, isso é uma coisa bem recente dessas medicações novas. Isso é toda essa tecnologia associando isso na endocrinologia, né? Porque a formulação de um medicamento que você consiga fazer com que ele entre em determinada célula para poder ter aquele efeito da fome. Então, esses medicamentos mais novos. Então, nessas últimas décadas, algumas áreas da medicina tiveram avanços gigantescos. Dentre elas está a endocrinologia, com o tratamento de diabetes e obesidade. E aí chegou para ajudar muito. E no diabetes tipo 1, muitas pesquisas com relação à tecnologia que ajuda. Para ter uma ideia, Raildo, eu tenho uns pacientes que a gente, hoje em dia, tem um dispositivo que você coloca aqui no braço, que você não precisa mais furar o dedo do paciente para ver como é que está a glicemia. Ele todo dia tinha que furar o dedo. Todo dia furar o dedo. O correto é furar o dedo umas 3 vezes por dia. Um paciente diabetes, principalmente diabetes tipo 1, então está com a glicemia muito alterada. Esse dispositivo é como se fosse tipo um adesivo, que ele fica na pessoa durante 14 dias, certo? Esse dispositivo, ele fica na parte intradérmica. E ele vai dar a glicemia, está medindo o tempo todo, manda para um leitor, é o sensor, manda para o leitor, e eu entro no meu sistema e está automático e vem para mim automático. Então, se eu entrar agora no sistema, eu posso clicar no nome do paciente e ver como é que está o controle dele. Olha só. Como a tecnologia facilita pode ser... a vida e você pode dar até aquele puxãozinho de orelha ali. Sim, é exatamente o que a gente observa. Ó, tá ficando muito alto no final da manhã. Esse rapaz, glicemia alta no final da manhã. Eu pergunto, o que é que você está fazendo no final da manhã? O que é que você está comendo no final da manhã? Então já começa, você já faz uma pergunta já mais propositiva, mais no ponto onde precisa melhorar. Aí você ajusta a medicação. Outra que a gente pode falar de tecnologia, auxiliando bastante, também no diabetes tipo 1, é a chamada bomba de insulina.
é um dispositivo também. Tem um dispositivo que você fica medindo a glicemia, que é esse que fica, no caso pode ficar no abdômen, por exemplo, na perna da pessoa. E tem um outro dispositivo que ele fica injetando insulina de maneira automática. É como comunica os dois. Você mede a glicemia, ele manda essa leitura lá para o aparelho, e o aparelho ele injeta insulina. Isso a cada 5 minutos ele fica fazendo análise, ou seja, a tecnologia também ajudando no diabetes. Meu filho, tá aí. Quem ficar a ver navios, Quem que ficar eu parado, digo, vai ficar igual o jumento indo pra igreja, sem entender nada e as coisas acontecendo. Aí você fez a sua defesa de doutorado. Coloca a foto 8 aí, por favor. isso é um Quer momento que bom. você fale um pouco ali da forma, especialização, Isso. mestrado, doutorado. Sim. Como foi essa sua fase ali, acadêmica ali? Quando eu saí de Teresina, já pensei assim, eu quero sair para tentar fazer o máximo que eu conseguir fazer. Tentar estudar muito, tentar me especializar o máximo possível. E doutorado já estava na minha cabeça. Que eu pensava, eu quero fazer o doutorado, o PhD, para voltar para Teresina bem. Poucas pessoas com doutorado aqui, na época tinha só uma pessoa de endócrino com doutorado, e eu disse, não, voltando, e eu quero dar aula, eu quero ser professor mesmo também, quero ajudar. E aí, quando lá apareceu a oportunidade, a minha orientadora, muito legal, a professora Maria Cristina, muito legal mesmo, ela que abriu as portas também. Se eu ficasse por lá, ia dar outra rodada no mundo, e para outro canto, que ela gostava dessas coisas. Ela queria que os alunos dela... Gostar de desafio. Ela queria exatamente isso. Trazer alguma coisa de fora para cá para o Brasil, estudar uma coisa diferente. Sempre tinha essa pegada. A Maria Cristina, inclusive, hoje ela mora nos Estados Unidos, não mora mais no Brasil. Ela pediu demissão do cargo dela de professora lá da USP e vive como pesquisadora nos Estados Unidos, que ela gosta do desafio. Então, aí, quando teve essa oportunidade, agarrei, não, vou fazer até o final, vou fazer doutorado mesmo. Residência clínica médica, residência em endocrinologia, doutorado. E eu comecei a pensar em voltar para casa, na realidade, porque eu estava sempre indo longe, indo. Eu pensei em voltar mais para casa quando foi mais nessa época do doutorado mesmo. Que eu comecei a pensar assim, começou a bater aquela saudade de casa mesmo, né? Aquela vontade de ficar mais perto da família e tal. Foi o período que eu conheci minha atual esposa aqui de Teresina. Então, eu até brinco que ela foi me resgatar lá, foi me trazer de volta. Eu tava indo pra longe. Aí a mulher foi lá e me puxou de volta, bora voltar pra casa, voltar pro Piauizão. Voltei pra cá em 2014. Então ainda vai completar ainda os 10 anos aqui já em Teresina. Que você pode falar um pouco aí da importância do equilíbrio hormonal para a saúde ali? Ah, sim. Então, é tudo, né? O hormônio, ele controla tudo. O hormônio, como eu disse, ele é uma substância que sai de um local e vai ter ação em outro local. Só que imagine que isso está acontecendo 1 milhão de vezes ao mesmo tempo de vários hormônios. Tem o hormônio da tireoide, tem o hormônio do crescimento, tem o cortisol, tem a testosterona, são vários hormônios. Quando algum deles fica desregulado, mexe no metabolismo, mexe na vida da pessoa, agressividade, a pessoa não entende, porque não está mais agressiva, a pessoa não está produzindo direito, tudo mexe. A mulher às vezes até fala assim, né? Eu tô na menopausa, meus hormônios que estão ali. Que mexe, é uma pancada. E interessante o negócio da menopausa, que tá lá, a mulher ela tem aquele ciclo. Todo mês a mulher cicla. É um ciclo que ela tem de variação hormonal. Chega na menopausa, acabou. Cara, passou a vida toda tendo ciclo. Na hora que chega na parte, numa certa idade, acaba tudo. Aí tem mulher que sente mais, tem mulher que sente menos. Toda vez eu falo para todos os pacientes, o primeiro, principal e o melhor tratamento para esse período da menopausa, que é o climatério, é atividade física. Atividade física, melhora tudo. Para praticamente tudo que quando o paciente chega lá, eu sempre pergunto, e aí, tá fazendo o que de atividade física? Independente do que ele tenha, a atividade física melhora tudo. Independente do problema que tenha, vai melhorar tudo. Melhora a saúde mental, melhora o corpo, melhora tudo. E nessa parte da menopausa do climatério, a atividade física que a pessoa começa a fazer já melhora aquelas ondas de calor, o estresse que a mulher tem, melhora, é impressionante, Raildo. É como se fosse um remédio mesmo, e é um remédio. E eu falo muito para os pacientes também isso. Considere a atividade física como um medicamento, como um comprimido. Comprimido você não tem que tomar todo dia, bota atividade física todo dia. Escolhe um horáriozinho. Não dá para fazer paciente idoso. Meu avô, por exemplo, ele faz todo dia. E aí não consegue fazer muito tempo, faz um tempo menor. Começa 15 minutos, depois passa para 30, passa para 1 hora. Mas tenha um horário para atividade física que seja inegociável. O que significa negociável? Você não vai trocar aquilo dali por nada, certo? Se você botar isso na sua cabeça, no dia que você não fizer, você vai se cobrar. Você vai pensar, eita, essa hora era para eu estar fazendo uma atividade física. Hoje foi um dia que eu acordei cansado pra caramba. Ontem teve um evento à noite, saí e tal.
Fui dormir quase, sei lá, por 11 horas. Geralmente eu durmo cedo pra caramba. Durmo cedo. Eu acordo cedo, mas durmo cedo também. Quando eu vou colocando as crianças pra dormir, já vou aproveitando no embalo. Quem Já tem... toma uma cervejinha. Pronto, já vai leve. Já toma aquela que dá a Já pancada. dá pancadinha, já vai leve. Quem tem menino pequeno é aquela coisa. Quando o menino vai dormir, é onde a casa fica tranquila, né? Dá aquela folga, né? Aí você eu às vezes já vou junto no embalo pra dar uma relaxada. Aí, mas hoje, quando eu acordei, o alarme tocou, acordei, levantei, fiquei pensando, vou, não vou, não vou, rapaz, vou. Fui lá, fiz uma caminhadinha, fui puxar um ferro na academia, pronto, de Pra boa. disciplina consciente, né? Exatamente, é isso. E a atividade física ajuda muita coisa, ajuda tudo. Não, ali tem dia que, às vezes, minha atividade principal é academia. Se eu fui de manhã cedo, pronto. O resto do dia, ele sai leve. Se eu não for, aí já começa o psicológico, já começa a balar. Eu tinha que ir, porque pra mim é um compromisso. Entendeu? A pessoa, parece que eu não treino não, mas eu treino. Eu finjo que treino, né? Ele treino fofo, eu treino fofo, mas eu vou. Mas vai, eu treino vou, fofo, eu treino fofo. Mas eu vou Não, mas lá. tem que ir, aquela coisa, até o treino fofo, ele é importantíssimo, porque a pessoa tá fazendo alguma coisa. Não, esse dia na academia tinha uma senhorinha lá, ela fazendo mais coisa que às vezes até eu não fazia. Não faria. A novinha não faria. E ela ali, eu acho que ela tem mais de 70, certeza. Puxando Minha bem. mãe mesmo, ela tem uns 72, faz hidroginástica, faz a dancinha dela lá com os idosos lá. Ah, bom demais. Mas tem uma disposição danada. Sim. Que às vezes você pega uma mulher de 50 anos ali e não tem a disposição Não que faz ela nada tem. desse. Aí coloca a foto nova aí, por favor. A foto de professor, que é uma opção também. Uma opção também, isso. O que é que você pode falar um também. pouco aí da sua carreira de professor? Como foi que você chegou a esse ponto? E qual é a recomendação que você diz para os seus alunos também? Geralmente o pessoal fala, Raido, que fazer medicina é como se fosse um sacerdócio, né? Mas eu digo assim, professor é um sacerdócio mesmo. É um sacerdócio. Tem que gostar realmente de ter contato com o aluno, porque é aquela coisa de todo período tá trocando, você vai tendo contato com pessoas novas. Então é uma mente que tá bem em eterna ebulição mesmo. Aluno, pessoa nova vai trazendo, eu acho que ele traz pra gente juventude. Porque você fica lidando com o aluno, fica conversando, eu acho que traz a juventude. Amanhã eu vou aplicar a prova para os meus alunos. Então, amanhã vai ser o dia a última prova do período, que a federal estava atrasada, aí amanhã vai ser a última prova lá do período. E aí então, mas só que daqui no próximo mês já muda o ciclo, porque vai ser outra turma que vai entrar. Então, eu acho que essa parte de professor, pelo fato de estar tendo contato com o aluno, de estar se atualizando nos temas, ajuda na profissão da parte da medicina, porque você tem que estar atualizado, porque o aluno vai trazer uma pergunta para você. Ele vem uns questionamentos toda Vem. hora, vem um questionamento diferente, porque ele está buscando, às vezes, um conhecimento que você nem adquiriu ainda. Isso. E tem a parte de pesquisa, que é associado com o fato de ser professor. A gente desenvolve algumas pesquisas lá no hospital universitário. Então, é uma coisa que a gente traz um bem para a sociedade também. Porque a gente está vendo o perfil dos pacientes diabéticos e tal. Então, o que é que eu posso melhorar aqui para o nosso paciente diabético? Então, isso já reflete o quê? Na sociedade. Porque o hospital universitário, que é o nosso maior hospital, melhor hospital aqui do Piauí, em termos de SUS, a gente atende o Piauí todo. Então, a gente está levando isso também, uma coisa de qualidade para a nossa população. Olha só, como professor, você tem contato com o aluno, você fica se atualizando, você melhora a sua profissão também como médico e você dá um benefício para a sociedade. Então, tudo tá junto. Então, acho que o fato de ser professor é como se fosse a cereja do bolo. Acho que, para mim, tinha que ter essa parte minha como professor para me sentir mais realizado mesmo. É importante. A gente queria voltar aqui um pouco agora da parte que, desculpa, eu sou leigo no assunto aqui, em relação as situações que acontecem com um endocrinologista, que muitas vezes, perguntas aqui, quais são testes utilizados para diagnosticar osteoporose? O que é que o senhor pode falar um pouco disso daí e quais são esses testes aí? E muito bom, muito bom comentar sobre osteoporose, porque existe muitos pacientes acham que o endócrino não trabalha com osteoporose. É uma coisa que acha, osteoporose é osso, é ortopedista, ou é coisa de ortopedista. Não, mas a osteoporose é uma doença hormonal. O que é osteoporose mesmo, né? Então, você tem o osso que ele vai perdendo a sua densidade mineral óssea, vai ficando mais frágil, mais fácil de ter fratura. Isso por causa do metabolismo do cálcio. Então, influencia pelo metabolismo do cálcio e pelos hormônios. É muito comum em mulher e após a menopausa. O hormônio, aquele que eu falei que fica ciclando, ele ajuda a deixar o osso forte também. Então a mulher vai ganhando massa óssea até lá seus 30 anos de idade. Quando chega nos 40 começa a cair. Aí quando chega na menopausa que cai o hormônio, aí cai mais essa parte do osso. Então é uma coisa, por exemplo, a osteoporose mesmo é diagnosticada pela densitometria, que é aquele exame que a pessoa fica deitada e vê um aparelho em cima e
digamos assim, tira foto da pessoa, né? Mais foto do osso. Então, isso é feito em todas as mulheres. Acima de 65 anos teria que fazer em todas. A menos do que isso, se você tiver algum fator predisponente para osteoporose, uma menopausa, história familiar, então é algo que tem que ser feito, né? Nisso, de maneira geral. Falando sempre em mulher, porque é mais comum na mulher. Aí tem no homem também. Utilização de alguns medicamentos, às vezes propicia ter osteoporose, como por exemplo um corticoide. Às vezes é aquela pessoa que ela sente uma dorzinha e toma injeção de corticoide, aquela beta-30 que dura um mês. Aí ela sente outra coisinha no mês seguinte, aplica de novo. Aí, durante o tempo, o fato de estar colocando uma medicação que não deveria ser utilizada desse jeito, ela é muito boa, mas não deve ser utilizada desse jeito, a pessoa acaba tendo problemas. Um deles pode ser a osteoporose, por exemplo. Então, o outro tema aqui seria a obesidade. Aí, No sim. Brasil, pelo fato de ser um clima tropical, muitas praias e tudo, eu acho que acredito que tem bem menos obeso em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Aí vamos voltar aqui, se o cara comparar Piauí com o Rio de Janeiro. No Piauí deve ter uma quantidade maior porque no Rio tem praia, a pessoa se cuida mais e tudo. E assim, mais. O que é que você pode falar um pouco dos tratamentos disponíveis que tem aí para obesidade? Pois é, a obesidade é um tema muito, muito importante mesmo. A gente tem, para entender, no Brasil, mais de 20% de pessoas com obesidade e mais da metade da população com excesso de peso, já no Brasil. Piauí também tem isso daí. Quando a gente traz um pouquinho para fora do Brasil, a gente tem países como o Japão, que tem muito pouco obeso, é impressionante. Japão tem pouco obeso, Inglaterra também tem, mas a gente vai lá para os Estados Unidos. Na hora que vai para os Estados Unidos, o excesso de peso lá já está beirando seus 70 e poucos por cento, o excesso de peso. Muito, muito. E obesidade, mais de 30%. Então, mais de um terço da população, muita gente. Então, nos Estados Unidos tem muito. Qual é a diferença principal? Sim, porque a obesidade é uma doença que é multifatorial. Ela tem a parte genética, que é importante. Se o pai é obeso, a mãe é obesa, tem a chance grande do filho ser obeso. E tem a parte ambiental. Ambiental é o quê? É a comida, é o estilo de vida da pessoa. Geralmente, quando tem o pai obeso, mãe obesa, eu até pergunto muito assim, mas e aí, todo mundo come na mesma panela? O que é que quer dizer isso? Porque todo mundo tem os mesmos hábitos também, que aí acaba prejudicando. Que é onde a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso, né? A parte genética a gente não consegue mudar, mas a parte do estilo de vida a gente consegue mudar. Então, atividade física e alimentação saudável é a base do tratamento. Atividade física e alimentação. Ou seja, observa que o início do tratamento da obesidade não é nem a medicação. É a nutricionista ajustando lá a comida, é o educador físico orientando na atividade física. É uma coisa multiprofissional. Não é aquela coisa só do médico. O médico que quiser pensar assim, para bater no peito eu vou tratar aqui a obesidade que eu sou o cara bom mesmo e acabou-se. Não vai conseguir ter resultado bom. Para comer de conversa tem que sair do consultório. É isso. Tem que fazer atividade física e tem que ter alimentação, a base. E de medicamento tem que ter medicamento muito bom, né? Recentemente, apareceu até no Fantástico uma dessas medicações. Então, a gente tem chegando aqui no Brasil medicamento muito bom. Infelizmente, o preço ainda não é tão bom, infelizmente, mas a tendência é que melhore. Toda a tecnologia é assim, vai chegando e início ela é mais cara e depois ela vai se popularizando mais. E medicamento que já faz o paciente perder, já existe mais de 20% do peso. É um número grande, é como se fosse uma cirurgia bariátrica. Muita coisa. Então a gente está evoluindo, A tecnologia é aquilo que eu falei, a tecnologia tá mandando ver, e a gente vai seguindo nesse fluxo da tecnologia. Eu penso assim, que a obesidade, a primeira coisa que tem é a pessoa querer mudar. Isso. Não adianta nada ela, vou no nutricionista, vou no educador físico. Não. Primeiro, se ela não querer... Primeiro tem que entender que tem que ter um problema. Precisa, que é questão de saúde mesmo. E aí onde vai pela parte da saúde mental também, sabe? Importantíssimo, porque às vezes o paciente ele não está se encontrando, não está entendendo qual é o problema dele, às vezes está com um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, que ele não entende que é aquilo dali que está piorando. Aí a gente já vai para outra área, né, que é associada ao endócrino, que é a parte da saúde mental. Tem que ter uma saúde mental bem ajustada. A outra situação aqui, distúrbios da tireoide. Quais são os sintomas e como reconhecê-los? Tireoide é, digamos assim, o queridinho do consultório. Por que o queridinho? O paciente sempre chega, às vezes ele está tendo alguma outra coisa e ele fala, doutor, eu tenho certeza que eu tenho um problema na tireoide. Dizendo, na tireoide, Ele deu o Google ali. Jogou ali, viu? Aí eu até brinco com o paciente, assim, coitado da sua tireoide, tem culpa de nada. Mas vamos ver, vamos analisar. Acho que é um problema da tireoide, a gente vai pesquisar.
Por que isso? Porque os problemas da tireoide, os distúrbios do funcionamento em específico, eles provocam sintomas inespecíficos. Quais são os sintomas inespecíficos? A pessoa que está um pouco cansada, a pessoa não está rendendo no trabalho, a pessoa acha que tem uma retenção de líquido, o intestino não funciona direito, está um pouco mais presa, a pessoa está um pouco mais triste, a pessoa está um pouco mais ansiosa, o coração dá uma acelerada, o cabelo começa a cair, a unha começa a quebrar. Ou seja, se você for perguntar para as pessoas assim, alguma dessas coisas que eu falei, muita gente vai falar, não durmo bem, outra pessoa vai reclamar do cabelo. Por isso que a tireoide é essa queridinha, porque o pessoal já chega achando que tudo é pela tireoide. Não, já tem uma desculpa já. Ele Ó falou aí, 3 tá... coisas aí que já tenho já. Já tem uma Pronto. desculpa já. É tireoide agora. E quando o paciente chega reclamando do peso e colocando na tireoide? Doutor, tô com obesidade por causa da tireoide. O Ronaldo Fenômeno, não sei se você lembra o Ronaldo Fenômeno quando ele aumentou muito de peso, né? E aí ele soltou essa. Não, meu problema da obesidade é por causa da tireoide. Lotou o consultório dali, lotou o consultório. Aí, ó, a tireoide não provoca obesidade. Ela vai provocar uma retenção de líquido, certo? 1 quilo, 2, 3 no máximo, uma retenção de líquido. O que acontece que às vezes pode influenciar é o quê? A pessoa está com um hipotireoidismo, antes trabalhando menos, e ela fica mais indisposta. Então ela não vai para academia com a mesma vontade. Ela vai ver um prato de comida, ela vai acabar exagerando um pouco mais na comida. Então isso pode influenciar, mas não é a tireoide específica que está levando ao aumento de peso. Então é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando. Mas a tireoide é a nossa queridinha aí do consultório. E a outra situação é diabetes. E eu acho que tá crescendo até em criança também. Já vi uma reportagem sobre isso. A grande quantidade de crianças com diabetes e assim vai. O que é que você pode falar? E para melhorar, ter a qualidade de vida do diabetes. Pronto, então diabetes. Diabetes meu doutorado foi em diabetes, trabalhei com isso, né? Então é o que eu gosto. Gosto muito. Gosto muito do tema, diabetes é bem interessante. A gente tem no Brasil cerca de 16 milhões de pessoas convivendo com diabetes. No estado do Piauí nós temos mais de 200 mil pessoas, tá certo? Já convivendo com diabetes, indo aí para perto dos 300 mil. E da criança, a gente tem dois tipos, sim, mas entrando um pouquinho nesse detalhe, tem 2 tipos principais de diabetes, o diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele que tem uma falência pancreática. O que seria a falência pancreática? O pâncreas não produz mais insulina, certo? Uma doença autoimune, geralmente a doença autoimune que provoca isso, que a pessoa destrói o próprio pâncreas. E o diabetes tipo 2 é aquele dos hábitos. Então, o diabetes tipo 2 é aquele da pessoa associado bem aos hábitos, associado à história familiar, mas a falta de atividade física, pessoa que se alimenta mal, vai ter o diabetes tipo 2. O tipo 1 é mais comum em criança e adolescente, o tipo 2 é mais comum nos adultos. O que é que está acontecendo com o problema de comida, desse negócio de falta de atividade física? Esse tipo 2, que é mais nos adultos, ele está se aproximando também mais das crianças. Você vê muita criança comendo errado, começa a ver muito mais criança obesa. Então, além do diabetes tipo 1, que aparecia mais na criança, está vindo mais também o diabetes tipo 2, aumentando a prevalência na criança. Então, por causa dos hábitos. Aquela que às vezes a criança, o pai ali, a mãe vê a criancinha redondinha, Acha bonito e vai aí colocando. só que ela vai crescendo e com o tempo Isso. vai levando peso e assim vai, e aquilo ali depois já passa a ser um transtorno ali para vida de muitas pessoas. Exatamente. E fora que às vezes a pessoa ela até sabe que tem diabetes, tem que ter todo um cuidado, por exemplo, pegar com faca, cor do tipo, mas mesmo assim ela é displicente em relação a isso. É, porque dá vontade de comer mesmo. A outra situação aqui que é anabolizantes. Qual é a diferença do uso terapêutico e do uso que é supervisionado e tudo, e a pessoa que usa indiscriminado ali? Pronto, excelente tema também. Inclusive, existe um movimento nas redes sociais que é Bomba Tô Fora. Se colocar a hashtag Bomba Tô Fora, seja no Twitter, seja no Instagram, aí já vai para esse movimento, tá certo? Que é a gente orientando exatamente isso. Quando a pessoa tem deficiência, tanto homem como mulher tem deficiência de hormônio, a gente faz a reposição hormonal. Então isso é normal, acontece mesmo, a gente tem que fazer a reposição hormonal. O detalhe do esteroide anabolizante, principalmente para aquela pessoa que quer para fins estéticos, de desempenho na musculação, no esporte, é onde vem um problema, porque você está colocando uma coisa a mais. A pessoa tem aquele hormônio dela e você coloca a mais. Esse a mais acaba aumentando o risco de infarto, de AVC, coração cresce, aumenta o colesterol, então aumenta a dislipidemia. Nas mulheres em específico, começa a ter uma virilização, a mulher começa a transformar em homem, pelo, espinha,
clitóris aumenta. Então começa a ter essa transformação. A voz fica aquela voz de pato. Quando ela age nas cordas vocais. Isso é irreversível, difícil voltar isso daí. Quando você começa a observar aquela voz mudou, a mulher tinha uma voz e depois teve outra, tem que ficar atento. Será que não está tendo um problema hormonal? Então é isso que acontece. Deixa infértil. Já tive paciente com mais de ano que deixou de utilizar e não conseguia ter filho. Tanto homem como mulher. Vai interferir nos dois lados. Então, existe tudo isso. Então, o problema sempre é o quê? É quando a pessoa está utilizando sem ter necessidade, para fins estéticos e fins de desempenho mesmo. Então, esse é o grande problema da utilização dos esteroides anabolizantes. Tem muita gente que, os próprios fisiculturistas, eles mesmos recomendam que a pessoa ali, que, não, se você não vai ser um atleta, não tem necessidade. Uhum. Como você falou, você produz 5 litros de água no corpo. Aí você vai botar 15, e seu corpo vai deixar de produzir. Aí vai ter problema. Vai ter problema. E o que é que você pode falar em relação ao uso supervisionado? Que às vezes é a mulher que chega ali, às vezes faz o exame médico e assim, o homem também, que se utiliza para poder ter uma disposição maior. Isso. Então, tem que ver as taxas hormonais, em específico com relação à testosterona. Testosterona é hormônio masculino, então mulher tem testosterona baixa mesmo. Então, é normal que mulher tenha testosterona baixa. Eu recebo muito no consultório, muito paciente chega assim, doutor, eu tô aqui com o meu exame de testosterona, veio baixa. Eu disse, graças a Deus. Mulher com testosterona alta tá falando com voz grossa. Não é pra ter testosterona alta, não. Mulher é pra ter pele bonita, mulher é pra ter cabelo bonito. O que deixa a mulher bonita é ter baixa testosterona mesmo. E é ter o hormônio feminino lá bem. Pele fica ótima, cabelo bom, mulher fica bonito, roxinho, bonito. Na hora que colocam o hormônio masculino na mulher, meu amigo, muda tudo. O rosto fica quadradão, a voz fica mais grossa. Às vezes, muitas mulheres, elas querem, porque ela quer ter mais músculo mesmo, quer ter um rendimento mesmo na academia, só que o detalhe são os malefícios que isso traz. Então, para homem, tem indicação de testosterona, quando realmente tem deficiência, então é uso supervisionado mesmo, quando precisa mesmo, né? Para a mulher, testosterona raríssimo. Tem situações específicas, que seria um pós-menopausa, tem uns pontos específicos. Mas, em regra geral, mulher para ter testosterona baixa mesmo. Então vamos lá, a gente tá aos poucos chegando ao final do nosso episódio e tem a caixinha de pergunta. A gente abre uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, WorkCastUFC, e uma das perguntas lá que foi feita é: o uso de anabolizantes causa queda de cabelo? É o cara que ele quer usar, só que, né, ele quer saber se cai o cabelo, se não cai. O que é que você pode falar um pouco mais sobre isso? Pronto, então o que é que acontece, né? Com relação à queda de cabelo, o homem tem a testosterona, né? Aí tem a transformação no DHT, de hidrotesto. E quem tem uma tendência genética, tem pessoa que perde mais do que outras pessoas. Então tem um local que ele vai ter uma ação maior, lá nos folículos e tudo mais. Então, se a pessoa já tiver uma tendência, né? Ela vai como fosse acelerar essa perda de cabelo, não é? É uma tendência natural dessa pessoa. Em mulher, isso chama a atenção. Mulher que usa testosterona, por exemplo, ela vai ter a genética dela, que pelo fato de ser mulher, ela não vai perder cabelo. Não existe mulher careca mesmo. Tem mulher que tem realmente menos cabelo. Mas quando ela usa a testosterona, vai avançar isso daí de um jeito grande. A mulher chega, não, tô perdendo cabelo, mas também tá usando hormônio de homem. Homem fica careca. Com o tempo vai ficando careca. Uns ficam mais, outros ficam menos. Não existe ainda o cara que descobriu a cura para calvície. A pessoa faz implante, quando faz implante, ainda tem que utilizar também os medicamentos. Seja uma finasterida desse da vida, mas tem que utilizar o minoxidil, às vezes. A pessoa tem que utilizar medicamento para não perder de novo aqueles folículos. Aí tem gente que faz implante uma vez, depois faz de novo, depois de vários anos, pode acontecer também. Mas é aquela coisa, a calvície é a característica masculina mesmo. Então, se a pessoa utilizar um excesso, também pode dar uma aceleradazinha nesse cabelo. Não, calvície ali eu já tô. Tô chegando lá. Na minha família não tem nem careca, mas não sei, é estresse. É isso. É a tireoide. Tireoide, olha, tireoide. Vou usar essa desculpa pra tudo. É a melhor desculpa. Tireoide tá em tudo. A outra pergunta aqui da caixinha de pergunta ali. O uso de anabolizantes pode causar impotência sexual. Esse aí tá com medo. Esse aí ficou com medo. Ele ficou pensativo agora. E pode mesmo. Eu já tive uma situação, Raildo, de um paciente que ele levou, inclusive, a esposa na consulta. E ele falou, doutor, eu olho pra minha esposa, mas eu não sinto vontade de nada. De nada.
utilizou dose, muito tempo, dose alta, depois o eixo não funcionou mais. Lá em cima, a hipófise, que é o que controla tudo isso, ela manda lá pro testículo. Mas aí, esse eixo dele não estava mais funcionando. E aí, perde vontade mesmo. Perde vontade mesmo. Então, pode deixar impotente? Pode. Pode deixar impotente. É difícil voltar, assim, tenta voltar, é complicado. Ou seja, Bagunça, bagunça mesmo. não é o caso. Não recomenda-se. É, É como é. você falou, se você for um atleta, é fisiculturista, aquela corra aí é outra situação. Não, mas E tem um acompanhamento médico e tudo, não, né? é só se tiver deficiência. Até nesses casos Isso. aí, o que geralmente acontece é o pessoal utilizar, inclusive é proibido, né? Com competição mesmo. Por isso que é feito o teste antidoping. No futebol, Isso. basquete, Olimpíada, eles pegam as pessoas, porque o atleta é para ele competir sem nada a mais, porque não vai ser superior aos outros. Já teve escândalos com a equipe da Rússia, em determinada Olimpíada que eu não estou lembrando, que pegaram vários atletas da Rússia. E aí foram o quê? Desclassificando, punição, 8 anos sem poder competir e tal. Pancada é grande. Então, existe chamado WADA, o nome disso. Esse WADA é tipo um site, você pode colocar WADA, se colocar no Google WADA, já aparece o primeiro link já do site, que você clica lá e ele fala assim, quais são as substâncias que são proibidas no esporte, mundo, de maneira geral. Se for pego com doping com alguma delas, está desclassificado. Às vezes a pessoa usa até negócio no nariz, Spray nasal. sprayzinho nasal para dilatar mais, para a pessoa conseguir respirar melhor. Já aconteceu, eu acho, que jogador de futebol, uma situação parecida. Exatamente. Ele estava utilizando, que era teoricamente por causa de uma rinite, certo? Só que essa substância estava dentro desse site que eu comentei. Pegaram no sangue dele. Então, não pode, porque a pessoa respira melhor e a pessoa que está lá no jogo de futebol, por exemplo, você sabe se é uma coisa de milésimo de segundo o cara consegue passar do outro para fazer o gol. E esse milésimo de segundo aí, se a pessoa der uma puxada um pouco a mais, ele vai ter essa vantagem a mais, né? Nesse arranque, né? No caso do arranque do jogador de futebol. Então, por isso que tem esse site, que é exatamente para falar o que pode ou não pode. Tem uma lista grande lá. Aí a pessoa usa, quando é o atleta mesmo, ele usa sabendo. Às vezes, o que alguns falam, não, é porque o doutor prescreveu, não sabia o que estava usando. Mexe no raio passar um negócio vai ser... dá um de Johnson, João sem braço. Exatamente. E geralmente, quando a pessoa passa no médico, é médico do clube, o médico não vai fazer, não. Não sei que esquema aí grande aí. Então vamos lá, o cara ali quer fazer uso de anabolizante, quer ficar grandão, mas né? O negócio não funciona. Não, a primeira coisa é o testículo, ó. Fica duas uvinhas. Duas petequinhas. Duas petequinhas. Duas bolinhas de gude. Duas bolinhas de gude. A bolinha de gude pequenininha. Eu tô falando não é porque eu sou assim, não. Não, eu dei um Google. Não é experiência própria, não. Eu vi na internet. Vamos lá. A outra pergunta foi o uso excessivo de Ozempic, não sei se o nome certo é esse. É isso mesmo. Sem prescrição para emagrecimento. É um detalhe interessante que, assim, já teve caso aqui no Brasil de paciente ir para UTI por causa de exatamente isso. E o que seria essa medicação aqui? Ozempic é a medicação para perda de peso, é a injeçãozinha, que é a semaglutida, a substância dela. E aí o que é que acontece? Tá na moda, você não precisa de receita para comprar, a pessoa viu uma vizinha que usou, viu na internet que é medicação que faz a pessoa perder muito peso e tal, aí... Ela quer uma facilidade. Vai lá na farmácia e começa a aplicar. Ela não quer ficar 2, 3 anos na academia, não. Ela quer uma facilidade. Quer só aplicar a fórmula mágica. O pessoal procura uma fórmula mágica. Assim, se existisse fórmula mágica, seria bom demais para tudo. Seria bom? Eu tô com um problema aqui, toma um comprimido, acabou o seu problema. Não existe, não é assim. Aí a pessoa... O Ozempic ainda, para ter ideia, ele é uma aplicação semanal. Você só uma injeção por semana. Ainda a pessoa inventa de aplicar todo dia. Faz um mandrake lá. A pessoa modifica lá a agulhinha. Não, eu vou colocar um cliquezinho aqui por dia, 2 cliques por dia, a mais. Inventa da cabeça, olhando pela internet, o vizinho que fez, essas coisas e tal. Aí o que aconteceu? A pessoa usou demais. Deu um problema na pessoa, a pessoa acabou indo para a UTI, um problema gastrointestinal. Então, toda medicação, principalmente essas medicações de obesidade, tem que ter o acompanhamento do médico, melhor coisa. Tem que ter aquela base que é atividade física, alimentação, tem que ter o esforço. Se a pessoa não tiver esforço, não complicado, é difícil. Costumo muito falar também isso. A pessoa consegue perder peso sem fazer atividade física? Consegue. É mais difícil. A pessoa consegue perder peso comendo de tudo?
Vai que a pessoa faz muita atividade física. Pode conseguir, mas é difícil. O ideal, começar o quê? Atividade física, alimentação correta e a medicação chega como tripé. Tripé. Atividade física, alimentação e a medicação. Para poder dar tudo certo. Pois é, meu filho. Aí o cara tá achando que quer um milagre. Que é a fórmula mágica, tá? É, a fórmula mágica. Aí não tem. A semente dos deuses só no Dragon Ball Z lá. Isso. Só lá. Aqui não tem, não. A gente tá chegando ao final aqui. Eu queria que você deixasse 2 recomendações. Uma para aquele que deseja prestar o vestibular para medicina. Sim. Que é a vida difícil. Você mostrou que é de forma integral, são vários anos. Vários. Não é uma coisa fácil, é uma dedicação exclusiva ali. Mas que no final tem a recompensa. E a outra pro acadêmico em si, que os leques que aparecem para ele, situação que você já morou em vários lugares, ou seja, você sai da sua raiz aqui para poder crescer profissionalmente. Pois é, para aquele que pretende fazer medicina, é saber que realmente é uma dedicação para a vida toda. A pessoa não existe aquele momento, agora eu deixei de ser médico. Não existe isso daí. Então, é uma dedicação para a vida toda. Preparação é muito grande mesmo. Então, a pessoa tem que ir sabendo mais ou menos onde está entrando. Na hora que você entra, você vê que existem várias possibilidades. Então, você, primeiro, ao querer medicina, tem que gostar de gente, tem que gostar de ter esse contato, tem que entender um pouco a profissão. Quando para aquela pessoa que já está lá dentro, aí ela vê que existem várias possibilidades dentro da medicina, várias possibilidades que ele pode emprego depois. Aí ele vai tentar ver o que ele gosta mais. Ele gosta mais, ele gosta mais, por exemplo, tem aquela pessoa que é mais detalhista, que ela gosta de ver uma imagem direitinho, um radiologista ou um patologista, que ele sabe direitinho ver isso. A pessoa que gosta de ter contato mais com o paciente, no meu caso, eu gosto de contato com gente, endocrinologista vai ter contato o tempo todo, é consulta mesmo, é consulta. A pessoa que é mais técnica, gosta mesmo de operar mesmo, vai para cirurgia. Então, na hora que você entra, tem um leque de possibilidades de especialidades e depois um leque de possibilidade de trabalho depois, né? Como a gente comentou, serviço militar, gestão, fora do Brasil e tudo mais. Então, é um mundo de possibilidades. É uma estrada longa, mas é uma estrada proveitosa. Eu me sinto satisfeito todo dia por estar na profissão que eu tenho. Eu sou uma pessoa realizada. Isso. Às vezes a pessoa ela entra na medicina esperando uma coisa, que às vezes é quem está observando às vezes muito, só que ela não encontra aquilo que ela estava buscando. Então pode virar um profissional frustrado, porque ele busca uma coisa que ele nunca vai encontrar. É o que ele está procurando, que ele nunca vai encontrar, e vai depender da situação, da pessoa. Então, o mais importante é que a pessoa se realize. A gente comentou aqui de pessoas que trocaram de profissão. Acontece. A pessoa pode se reinventar depois. Não está satisfeito? Muda de profissão, veja uma coisa que gosta mais. E assim, levar a vida boa. Então vamos lá. Você que chegou até o final aí, gostaria que deixasse o like, né? Trazendo várias profissões. Possivelmente o próximo episódio será um educador físico para falar novamente aqui dessa parte. Legal. Quero trazer uma pessoa relacionada à gestão. Já tem psicólogo já em vista, com essa parte vocacional bem específica. Certo. Tem delegado de polícia, tem piloto de helicóptero. Legal. Trazer um piloto de helicóptero, uma coisa assim, eu tô atrás de um astronauta, vai dar certo. Um astronauta aí um dia eu consigo, não é possível. Mas com o tempo a gente vai crescendo devagarzinho. Gostaria que você deixasse o like. Tem vídeo nosso no TikTok com mais de 500 mil visualizações. Legal, bom mesmo. Ou seja, a ideia é orientar realmente o jovem, aquele passageiro da agonia mesmo, que tá só gastando oxigênio do mundo ali, não tá produzindo nada pra nação. É o NEM, né? É o NEM. É o NEM, nem trabalha, nem estuda, tá ali só... Tá à toa. Só a ver navios, tem. Aí você, pai, mãe, recomenda pro seu filho, sobrinho, neto. Orquestra. O Workcast. Esse é o bizu, é o diferente. Eu vou estar no carnaval, tô de bobeira, quero estudar. Vai lá assistir o episódio do doutor aqui, que possivelmente a gente vai trazer outras especialidades, assim vai. Aqui foi o primeiro médico que a gente trouxe. Mas medicina é assim, várias especializações aqui. Um monte de coisa. Médico, advogado, enfermeiro, essas profissões assim, policial tem de todas as áreas e assim vai. A gente com o tempo vai trazendo e você pode comentar lá no nosso Instagram qual profissão você deseja, que a gente vai correndo atrás devagarzinho. Até político a gente vai trazer. Sim, legal. Porque querendo ou não, influencia na sua vida e o cara pode ser um político profissional. Isso, que a política, eu costumo falar o seguinte, quando a pessoa resolve não se envolver na política, ela tem que entender que ela vai ser dominada, governada por quem gosta de política. Porque quem está lá, está mandando na sua vida. Ela está fazendo as leis, está fazendo tudo. E o castigo para os bons que não querem se envolver é ser dominado pelos maus. Porque eles acabam
insistindo e consegue se eleger. Que foi por isso a filosofia que eu montei o partido pensando ser uma bolha, furar essa bolha. A luta é errada também, é outra luta essa de montar partido, tal, organizar tudo isso, foi uma outra missão aí. Mas eu acho gratificante porque é onde a gente influencia na vida de todo mundo. Muita gente fala, antigamente tinha muito. A pessoa, não me envolvo com política, não. Hoje em dia, o nego já discute na mesa do bar. Isso. Todo mundo é um ser político. Se você for analisar, por que, É. que todo mundo é um ser político? Quando você está conversando com um rapaz aqui do podcast para vir para cá, você já está conversando com a pessoa que está lidando. É um ato político. O ato de conversar, de interagir, é um ato político. Só isso daí. Aí as outras coisas vêm mais. Como você disse, é convencimento, é conversa e convencimento. Na minha cabeça é isso, política, conversa e convencimento. Isso aí. Pois eu dou por encerrado o nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença do endocrinologista Wallace Miranda. Obrigado, pela Raildo. participação aqui. E que Deus nos abençoe e que nos próximos episódios a gente consiga trazer a maior quantidade de informação possível. Obrigado. Valeu, doutor. Na hora. Eita, pai! Ei, esse do Corra vai bombado.